Olá, olá! Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos analisar uma questão sobre um aspecto, né, e sobre um ponto de vista. E eu gostaria de começar falando justamente sobre isso, né? Quando a gente tem uma verdade, ou a gente analisa uma situação, ou a gente se depara com alguma questão que a gente esteja estudando, é por óbvio, né, que essas questões, elas têm diversas formas de serem aplicadas no nosso dia a dia e na nossa vida, né? Quando a gente pega uma questão e uma situação para analisar, muitas vezes a gente precisa olhar para aquele contexto, para aquelas pessoas envolvidas, para o momento, né? Por exemplo, se a gente pega a pandemia que aconteceu, né, o Covid-19, existem coisas que aconteceram naquele momento específicas de um país, outros países, né, a pandemia aconteceu de outra forma. Então, quando a gente analisa algum aspecto, a gente precisa levar em consideração, geralmente, vários fatores, né, não só um fator específico. Então, quando eu trago uma questão aqui, né, para falar e para discutir, eu tô olhando sobre aquele aspecto, sobre aquele ponto de vista, naquele momento da minha vida e o que aquela situação me traz de reflexão. E aí, lógico, porque eu estou aqui, porque eu desejo, do fundo do meu coração, compartilhar e também contribuir para as reflexões de vocês aí, talvez isso tenha ressonância, né, com o que vocês estejam estudando no momento, com aquilo que vocês estejam precisando e, obviamente, né, você não está aqui assistindo o meu vídeo por acaso, muito provavelmente algo, né, fez com que esse conteúdo se conectasse a você e por isso você tá aqui me ouvindo falar. E hoje eu escolhi, né, um tema para trazer que se chama Sensor, né? Esse é um nome que a Julia Cameron, que é a autora do livro Do Caminho do Artista, traz para aquela vozinha. Sabe aquela voz que fica na nossa cabeça falando, 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 mas não é a voz da consciência, é uma voz que fica julgando, criticando, enfim. A Júlia traz essa voz, né? Ela denomina essa voz como senso. E é lógico que eu, né, tô falando da Júlia, tô falando sobre o caminho do artista, porque eu estou no momento agora com a turma 2 iniciando, né, sobre esse livro, sobre esse estudo. Então a gente já está lá em fases de abertura do grupo, de alinhamento, de orientações, de como as coisas vão acontecer, né, a partir do momento que a gente começa a ler o livro juntos. Então, para quem não sabe, eu comecei, né, tem um trabalho com o livro O Caminho do Artista e a gente faz, né, troca sobre o livro em grupo. E de tempos em tempos eu abro novas turmas, né? Para que a gente leia o livro juntos, faça os exercícios, troca, enfim, tem uma troca rica, né? Sobre esse percurso que é o caminho do artista. E uma das coisas que a Júlia, que é a autora, vem nos trazer logo no começo do livro, inclusive antes da gente iniciar, assim, propriamente os estudos do livro, logo nas primeiras páginas, ela traz o sensor, né? Que é como ela denomina essa voz que fica aí na nossa mente. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ela. Para mim, né, quando eu li a primeira vez essa palavra censor, me remeteu a censurado, né? Sabe quando a gente tem um filme que ele é censurado, ele é banido? Às vezes é censurado para menores de 18 anos, né? E o que o censurado quer dizer? Que ele não é recomendado, né? Que ele não é permitido, que ele não é possível, né, para aquele grupo, para aquela determinada situação ou para aquele momento da sociedade, né? Inclusive, esse censurado ele muda, né? Às vezes, há uns anos atrás, certas coisas eram censuradas que não são hoje, hoje são censuradas coisas que não eram há um tempo atrás, mas essa voz, né, que a Júlia chama censor, me remete a censurado. E me remete a censurado porque essa voz, o censor, ele tem um papel de nos censurar, né? Essa voz, ela fica o tempo todo nos censurando, nos dizendo que
a gente não é permitido que a gente faça X coisas, que não é possível que a gente realize Y coisas, que a gente não está certo, que a gente está errado, que a gente faz errado, né? Então é aquela voz que nos acompanha muitas vezes desde quando a gente acorda. É a voz que já acorda quando a gente desperta, diz que a gente já deveria ter levantado antes, que não deveria ter botado o despertador no soneca, que agora tu vai se atrasar, que tu vai perder o teu tempo, que tu não vai poder tomar um café descansado, então tu deveria ter. É aquela voz que fica, não, mas tu deveria ter comido mais salada, não deveria ter comido tanto doce, não, mas por que que tu não comeu doce se tu tava com vontade? É aquela voz que diz, por que que tu falou tal coisa pra tal pessoa, não deveria ter dito? Ou, por que que tu deveria ter feito silêncio e tu falou demais, ou se tu falar, a voz que diz, né, não deveria ter falado pouco, não deveria ter falado muito. É aquela voz que fica o tempo todo nos censurando, nos criticando, nos julgando, num lugar que não é um lugar de incentivo, não é um lugar de força, não é um lugar de nossa, Bárbara, você não fez tão bem aqui hoje, percebe os pontos que você pode melhorar e amanhã com certeza tu vai fazer melhor, porque agora tu tem clareza. Não é essa voz. É aquela voz que diz, Bárbara, que trabalho de bosta, pelo perdão da palavra, você fez aqui hoje. Que trabalho péssimo, que trabalho ruim, você é péssima nisso que você tá fazendo, então você não deveria nunca mais fazer algo deste tipo. Vocês reconhecem essa voz? Eu não sou mãe, dizem que quando a gente é mãe, né, e pai, essa voz ainda na educação dos filhos, ela fica ainda pior, né? Não deveria ter educado dessa forma, não deveria ter dito isso, não deveria ter permitido tal coisa, permitiu demais ou permitiu de menos. Mas essa voz, ela nos acompanha em qualquer área da vida, né? Seja em casa, pelas coisas que a gente precisa fazer para nossa família, pelos nossos amigos, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos. É uma voz que quanto mais a gente dá valor a ela, quanto mais a gente dá espaço para ela, quanto mais a gente permite que ela avance, mais ela vai dominando o nosso ser. Mais a gente vai buscando um perfeccionismo que não existe, no sentido de precisa estar tudo perfeito, eu preciso estar perfeito, porque senão essa voz não está satisfeita. E é um lugar onde a gente se cobra demais, a gente se aterroriza demais e por muitas vezes a gente se paralisa, né? Porque ela não é uma voz impulsionadora, ela é uma voz que nos para, ela é uma voz que nos, como se botasse um freio, dizendo: você não pode avançar porque você não é bom o suficiente para avançar. Então, a Júlia já começa o livro nos trazendo sobre o sensor para que a gente ligue esse alerta, né? Para que a gente se dê conta do quanto a gente dá voz para o sensor, né? E eu não tô aqui falando do nosso ego no sentido de proteção ou a voz da consciência que vai nos dizendo, né, muitas vezes dando orientação. Não, eu tô dizendo aquela voz crítica, aquela que põe pra gente para baixo. E eu sei que você sabe qual é, né? Se você tá aqui me assistindo, me ouvindo, você tem, né, muito provavelmente essa voz. E o convite aqui hoje é para que você perceba essa voz, olhe essa voz, identifique quanto de espaço e tempo você tem permitido e tem dado para essa voz na tua vida, né? O quanto essa voz tem falado muito mais do que a voz de tudo bem, tá tudo certo, amanhã vai ser melhor, ou nossa, você já fez um bom trabalho. Qual foi a última vez que você elogiou algo que você fez, no sentido de, nossa, isso eu fiz bem feito. Reconhecer algo, né? Ou reconhecer algum esforço. Então, nesse exercício, né, de qual foi a última vez que tu te criticou, te julgou, e comparar qual foi a última vez que tu te elogiou, a gente já consegue perceber para qual voz a gente tá dando mais espaço e mais tempo na nossa vida. Então, te convido, né, a olhar para o teu sensor e perceber, né, o quanto ele tá aí mais te atrapalhando do que te ajudando. Porque é importante que a gente tenha consciência, é importante que a gente deseje o progresso e busque a evolução.
mas é no sentido de avanço, é no sentido de ação, não no sentido de paralisação. Então percebe aí essa voz, né? Mede aí quanto de espaço você tá dando para essa voz e se permite, né, fazer um exercício por um dia. A cada crítica, a cada julgamento de Bárbara, você não fez isso certo, vamos buscar um elogio, um incentivo. Tudo bem, Bárbara, você não fez isso certo, mas essa outra coisa aqui você fez muito bem. E vamos experimentar viver esse dia com colocando o sensor um pouquinho no seu lugar e dando mais voz para o nosso amor próprio, para o nosso autocuidado e dando voz, né, aos nossos incentivos internos.